Bom, vamos lá. Essa parte da matéria, a gente vai colocar o eletromagnetismo, né, das cargas em movimento, do ponto de vista do potencial. Até o momento a gente viu ondas eletromagnéticas, toda a construção e a estrutura das ondas e as equações de Maxwell do ponto de vista de variação temporal. Agora a gente vai falar em potencial. Como é que ficam os potenciais nessa situação onde as cargas e as correntes variam no tempo, tá? E a gente vai começar, é óbvio, pelas equações de Maxwell. Agora, as equações de Maxwell levando em consideração as variações no tempo e, claro, as suas relações de potencial. Por exemplo, a gente sabe que o divergente de B é igual a zero, independente do que possa acontecer, porque não existem cargas magnéticas. Então, existe um potencial vetor cujo campo magnético é igual ao rotacional desse potencial. Isso continua dessa forma. Isso não muda porque o divergente de B igual a zero não muda se há variações no tempo. Agora, o rotacional do campo elétrico, ele não é zero, não é mais zero. Na eletrostática a gente tinha a ideia de que o campo era conservativo e por isso o seu rotacional era igual a zero. Agora, como as coisas variam no tempo, nós temos o campo magnético variando no tempo que gera rotacional de campo elétrico pela lei de Faraday, certo? Então, o rotacional do campo elétrico é igual a dB/dt, do jeito que está aqui na lei de Faraday, e o campo magnético é o rotacional de A, então a gente pega e coloca o rotacional de A na lei de Faraday, e a gente vai ter que não é o rotacional do campo elétrico que vai ser zero, mas sim o rotacional da soma do campo elétrico com dA/dt. Muito bem, essa expressão é que vai ter um potencial escalar. Esse potencial escalar, com menos o gradiente do potencial, vai ser, na verdade, E mais dA/dt. Certo? Bom, então essas relações iniciais são as relações que existem entre campo elétrico, campo magnético e seus potenciais associados. Nós vamos agora trabalhar toda a questão dos potenciais e vamos ver, por exemplo, que o potencial, por essas expressões iniciais, a gente já pode ver isso, os potenciais são acoplados. Se não existem de forma independente, como tinha na eletrostática e na magnetostática, né? Existiam em função de ter uma carga estática em algum lugar do espaço ou corrente estacionária em alguma região. A gente tinha campo magnético e campo elétrico de forma independente. Aqui já não é mais independente, eles vivem relacionados quando há variações no tempo. Muito bem, se eu tiro o divergente do campo elétrico, do jeito que está aí, a gente vai ter o divergente dos dois lados da expressão, né? Do jeito que está aí, a gente vai ter a seguinte relação, que o laplaciano do potencial mais a derivada temporal do divergente de A igual a menos o ρ menos a densidade por ε0, que é quem? Que é a lei de Gauss, né? Na lei de Gauss, o divergente de E é igual à densidade de carga por ε0. Então, a gente tem a primeira expressão de potencial que não tem mais campos envolventes. Então, a partir dessa expressão aqui, a gente pode, uma delas, né, a gente pode conseguir quem é o potencial escalar e quem é o potencial vetor. Só que ela não é única, porque, na verdade, a gente vai ter dois potenciais, e a outra a gente consegue, a outra expressão, a gente consegue tirando o rotacional de B. O rotacional de B, que é igual ao rotacional do rotacional de A, mas o rotacional de B, pela lei de Ampère, é igual a μ0J mais μ0ε0 dE/dt, certo? Onde meu E é menos a derivada do potencial vetor menos o gradiente, e o laplaciano e o rotacional do rotacional de A é o gradiente do divergente
menos o laplaciano do potencial vetor. Muito bem, substituindo agora o meu campo elétrico por essa expressão, né, que é o gradiente do potencial mais o dAdt, né, menos tudo isso, e derivando no tempo, essa derivada no tempo, a gente tem essa expressão aqui. Muito bem, rearrumando essa brincadeira, o que a gente tem? A gente tem que o laplaciano de A menos μ0 d2A dt2, menos o gradiente desse cara aqui, certo? Dessa expressão, que é o divergente de A mais μ0 dv dt, é igual a menos μ0j. Essa aqui é a segunda expressão para os potenciais. Então, a gente tem uma primeira expressão, que é essa aqui, e uma segunda expressão, que é essa. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos duas equações diferenciais, do mesmo jeito que a gente fez na eletrostática e na magnetostática, nós temos duas equações diferenciais, que relacionando elas, a gente pode conseguir quem é o potencial escalar e quem é o potencial vetor em todos os pontos do espaço. Certo? A gente conhecendo a distribuição de carga, conhecendo a distribuição de corrente, nós vamos ter, elas variando no tempo, nós temos condição de saber quem são os potenciais vetor e potencial escalar. E a partir do potencial vetor e potencial escalar, a gente consegue os campos elétricos e magnéticos. Certo? Vamos lá. Dando um exemplo rápido, imagina uma situação pelo qual a gente tem um potencial escalar igual a zero, certo? E um potencial vetor, foi medido lá com um sensor, potencial escalar igual a zero, potencial vetor com essa função no tempo, que é m0 vezes 1k vezes x menos ct ao quadrado, na direção z. Então, o potencial vetor é um vetor na direção z e que varia o seu módulo no tempo desse jeito. Como é que a gente acha o campo magnético e o campo elétrico a partir desses potenciais? Simples. O meu potencial, o meu campo magnético vai ser o rotacional de A, certo? Isso é derivado no x do AZ, né, na direção Y. E o campo elétrico, que é o divergente de menos o gradiente do potencial, né, que é zero, já que o potencial é zero, menos dA dt. Então, derivando esse cara no tempo, a gente vai ter o campo elétrico e o campo magnético, certo? Muito bem. Se eu derivar o campo magnético no tempo, derivando isso, eu tenho essa expressão aqui. Se eu derivar o campo elétrico no tempo, eu tenho essa. Bom, o rotacional do campo magnético, o rotacional disso vai ser ddx na direção z, que vai ser menos μ0 kz. E o rotacional do campo elétrico vai ter essa expressão, certo? Em que ele obedece à lei de Faraday e obedece à lei de Ampère. A lei de Ampère, com relação à lei de Faraday, nós vamos ter o rotacional de E é igual a menos dB dt, e a lei de Ampère, o rotacional de B é igual a μ0 ε0 dE dt, certo? Então, essas duas expressões vão assim satisfazer a lei de Ampère e a lei de Faraday. Dessa forma, ele obedece às equações de Maxwell. Bom, se a gente aplica a equação do potencial vetor, a gente descobre que aquele primeiro termo, que é o laplaciano menos μ0 ε0 d2A dt2 é zero, certo? E o divergente de A é zero, né? Só os resultados de campo magnético e campo elétrico, levando em consideração se o nosso potencial vetor é dessa forma e satisfaz as equações de Maxwell. Então, esse potencial vetor é perfeitamente passível de existir. Bom, vamos pegar agora a nossa expressão as nossas equações de potencial. Essas equações de potencial são acopladas, como a gente já viu, e eu vou reescrever ela caracterizando aquela expressão entre parênteses, e eu vou chamar, que é um escalar, né? Vai ser uma função escalar, toda essa expressão que está aqui, e eu vou chamar ela de L, certo? Onde L é uma função escalar. Se eu fizer isso,
o divergente de A é L menos μ0 dV dt. Ok? Fazendo isso, a gente vai ter, substituindo na expressão do potencial escalar, certo? Nós vamos ter que o divergente de A é L menos μ0 dV dt, e eu vou derivar no tempo esse cara, e com isso a gente tem essa expressão para o potencial escalar, e vai ser esse operador aplicado ao potencial escalar mais dl dt igual a menos ρ sobre ε0, e esse mesmo potencial aplicando ao potencial vetor, essa mesma expressão, esse mesmo operador sobre A mais o gradiente de L é menos μ0j. Então, nota que, reescrevendo desse jeito, a gente tem algo bastante interessante, que são expressões parecidas com a equação de Poisson e a equação de Laplace. Certo? A equação Laplace, claro, se esse cara é zero. É parecida com a equação de Poisson. Só que elas continuam acopladas pelo L. Certo? O L acopla as duas equações de potencial escalar e de potencial vetor. Ok? E esse operador que está aqui, que parece um laplaciano esquisito, em vez de laplaciano triangular ou laplaciano quadrado, seria o laplaciano em quadridimensional, né? Em 4 dimensões, levando em consideração o tempo como uma dimensão independente dos três do espaço. Então, seria um laplaciano quadridimensional, que é chamado de operador d'Alembertiano. Então, o operador laplaciano é esse aqui é o operador d'Alembertiano, que é o laplaciano em 4 dimensões, certo? Então, o que eu fiz? Não mudei nada, eu só reescrevi e reconceituei o operador matemático aplicado aos potenciais e reescrevi o termo que é somado a ele, chamando ele de um escalar chamado L. Foi a única coisa que eu fiz, na verdade. E dei uma cara mais bonitinha ao negócio, vamos dizer assim. Muito bem. O que a gente vai falar agora, o que a gente vai fazer agora, vai ser continuar reestruturando as nossas equações de potencial da mesma forma que a gente fez isso na magnetostática. Bom, se vocês se lembram, eu vou tentar relembrar aqui, que quando a gente aplicava o rotacional do potencial vetor na magnetostática, e chegava ao laplaciano do potencial vetor na magnetostática, a gente dizia que o divergente do potencial vetor era zero. Bom, a gente argumenta isso mostrando o seguinte, que tanto o potencial vetor como o potencial escalar, eles precisam de uma referência. O valor absoluto deles, ele na verdade não tem significado físico. Ele só tem significado físico se você colocar o valor deles relativos a uma referência. Por exemplo, no caso do potencial escalar, o potencial eletrostático. O potencial eletrostático ele só faz sentido se você colocar ele com relação a uma referência zero. Eu digo, a diferença potencial na minha tomada é 110 volts. Por que isso? Porque o 110? Porque o 110 do potencial de uma fase com relação a outra. Certo? Então, a gente sempre, para dizer que é 110, eu sempre tenho que referenciar um deles um zero. Então, é um zero, que era o potencial do terra, e 110 é o potencial com relação ao terra. Então, referenciar significa isso. No caso do potencial vetor, a gente referenciava dizendo que o divergente do potencial vetor era zero. E falava, bom, com isso a gente simplificava, vamos dizer assim, as nossas expressões de potencial. O problema é que qualquer referência que você dê para o potencial vetor e para o potencial escalar, eles não podem alterar o campo magnético e o campo elétrico.
Então eu não posso ir lá e colocar qualquer função ou qualquer coisa. Certo? Se eu botar qualquer coisa, eu posso estar alterando o campo elétrico. Então isso não pode. Então a grande mudança, a grande referência é essa. Ou seja, qualquer coisa que eu faça para referenciar o potencial escalar ou o potencial vetor, eu não posso alterar o campo magnético. No caso eletrostático e magnetostático, a gente sempre colocava o potencial escalar menos uma constante, onde essa constante era um zero. E claro, o gradiente de uma constante é zero. Então eu não mudo o campo elétrico com isso. A gente colocar o divergente do potencial vetor igual a zero não altera o campo magnético, certo? Não altera a expressão do campo magnético. Então isso a gente fazia lá na eletrostática e magnetostática. O problema é que agora eu não posso colocar uma referência em potencial vetor e em potencial escalar de forma independente. Porque eles, na verdade, agora convivem entre si, vamos dizer assim. Eles estão relacionados de alguma forma. Então eu não posso referenciar o potencial vetor de uma forma e referenciar o potencial escalar de outra e querer que isso não altere os campos elétricos e magnéticos. Essas coisas são relacionadas. Então, por exemplo, o que acontece se eu somar o potencial vetor a um outro vetor? O que acontece se eu somar o potencial escalar a um outro escalar? Certo? E o que vai acontecer? Vai acontecer que o campo magnético vai ter o rotacional de A mais o rotacional desse vetor, e o campo elétrico vai ser agora o menos a derivada do potencial vetor menos o potencial deste novo vetor, a derivada desse novo vetor, menos o gradiente desse novo escalar. Então nota que essa coisa aqui está relacionada. Bom, a primeira coisa que a gente precisa limitar é dizer o seguinte: se eu somar um vetor ao potencial vetor magnético, necessariamente o rotacional desse vetor tem que ser zero. Por quê? Porque se antes de eu somar o rotacional do Azão, é o campo magnético, se eu somei um vetor alfa, quando eu tirar o rotacional dessa soma, que é essa primeira expressão, ele tem que continuar sendo o campo magnético. Então, necessariamente, o rotacional do alfa tem que ser zero. Isso necessariamente, o meu alfa tem que ser o gradiente de um escalar. Bom, esse escalar lambda pode ser qualquer um. Então, se eu pego um lambda qualquer, um lambda aí é uma função escalar, se eu pegar um lambda qualquer, não importa qual seja ele, e pegar o gradiente desse lambda, esse gradiente desse lambda pode ser uma referência para o potencial vetor, ou uma soma para o potencial vetor, porque ele não vai alterar o campo magnético. Bom, e com relação ao potencial escalar? Com relação ao potencial escalar, ele não pode alterar o campo elétrico, ele não pode alterar o campo magnético, já não está alterando mais, mas ele também não pode alterar o campo elétrico. Isso significa o quê? Que a soma da derivada do vetor alfa com o gradiente do beta, essa soma tem que ser zero. Certo? Isso substituindo o alfa pelo gradiente de lambda, a gente vai ter o gradiente da derivada de lambda no tempo mais o beta tem que ser zero. Então, o lambda que eu escolher, aí esse não precisa ter, pode ser qualquer um. Por quê? Porque não é o lambda que eu quero o gradiente dele. O lambda pode ser qualquer um. Então, se eu escolhendo o lambda, qual é o beta que eu vou escolher? O beta eu escolho de tal forma que a derivada no tempo do lambda mais o beta, certo? O gradiente disso, certo? Tem que ser zero. Muito bem. Essa é a limitação que eu tenho por enquanto. Só que, se o gradiente de um escalar é zero em todo o espaço, significa que ele é homogêneo. Ele não depende do espaço, só vai depender do tempo. Isso significa que essa soma, a derivada do lambda mais o beta, é uma função no tempo. E essa função no tempo,
é uma função só no tempo. E essa função só no tempo, eu posso absorver ela no próprio lambda. Eu posso pegar o meu lambda, e como o lambda é qualquer um, eu posso sempre somar lambda com k. E não vou alterar nada, porque o que eu preciso do lambda não é o lambda, é o divergente, é o gradiente. Então, como é o gradiente de lambda que eu preciso, eu posso sempre absorver essa função temporal dentro do lambda. Então, consequentemente, a derivada no tempo do lambda mais o beta vai ser sempre zero. Essa é uma referência necessariamente importante e interessante para a gente. Ok? Bom, o que significa isso? Significa que o meu beta é menos a derivada no tempo do lambda. Então, vamos lá. Para eu não alterar o campo magnético e o campo elétrico, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma função escalar qualquer que varie no espaço e no tempo. Qualquer. Não, sem limite nenhum. Pegar esse cara, derivar no tempo e eu vou obter uma outra função escalar. Essa função que eu derivo no tempo, essa função, ela é o lambda. Quando eu derivo no tempo, eu obtenho, menos a derivada, eu obtenho o beta. Muito bem, esse beta e esse lambda são suficientes para servirem de referência para o potencial vetor e o potencial escalar. Então, consequentemente, como eu não vou alterar o meu campo magnético, o meu campo elétrico com as minhas referências? Se eu tiver um lambda, que pode ser uma função escalar qualquer na posição e no tempo, a referência do potencial vetor é o potencial original mais o gradiente do lambda, e a referência do potencial escalar é o potencial menos a derivada no tempo deste mesmo lambda. Com isso, eu estou relacionando a referência do potencial vetor e do potencial escalar numa mesma referência. Certo? Já que eles são relacionados. Então, esse nosso lambda pode ser qualquer referência. Ok? Essa transformação é chamada transformação de calibre. Essa é a transformação, qual é a transformação de referência? Né? Calibre quer dizer, na verdade, a referência que a gente tem para não alterar o campo elétrico e magnético. Então, esse lambda que a gente escolhe como uma função qualquer no espaço e no tempo. A gente pode escolher qualquer uma. A gente, tirando o gradiente dela, serve como referência no potencial vetor. A gente, fazendo menos d lambda dt, serve como referência no potencial escalar. Bom, com isso a gente termina essa aula e na próxima a gente vai ver algumas transformações de calibre importantes, dando continuidade à questão dos potenciais. É isso.